Que alegria e a paz do Senhor, caríssimos irmãos e amigos, esteja com todos vocês. Nesse final de semana, onde nós celebramos mais um dia do Senhor e celebramos com muita alegria a grande solenidade da Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Grande revelação daquele que tudo criou, que existe antes de tudo, acima de tudo, além de tudo, após tudo, e que nos revela quem é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos num só Deus, em três pessoas. Grande revelação que a tradição judaico-cristã coloca para nós, meus irmãos e irmãs, e que Jesus Cristo explicitou com muita clareza para todos nós. Ele vai falar muita clareza isso no Evangelho também desse final de semana. E que nós somos convidados justamente a contemplar o caminho andado até hoje, os passos dados nesse ano litúrgico e olhar, para o próximo tempo do ano litúrgico, justamente todo o tempo comum, durante o ano que nós já começamos a viver, essa parte do tempo comum, que agora tomará também toda a segunda parte praticamente do ano litúrgico. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós estamos justamente há 2 meses da Jornada Mundial da Juventude. Nesses dias estaremos recebendo o Santo Padre e na Via Sacra, tanto em Copacabana. Então estamos há 2 meses desse acontecimento. Os passos estão sendo dados, os preparativos estão sendo feitos. Todos estamos muito felizes de poder acolher aqui no Rio de Janeiro os jovens do mundo inteiro. São quase 170 nações que para cá estão vindo, de todos os idiomas, de todos os continentes, para uma experiência com Cristo, para uma convivência de irmãos e irmãs, e ao mesmo tempo para valores importantes para a vida humana, para a sociedade de hoje e de amanhã. Os arautos da manhã, que são os jovens, vão anunciar justamente, após a chegada da manhã, a esperança de um mundo novo, de uma alegria que se renova a cada momento e a cada dia. Nessa jornada que foi inspirada pelo Espírito Santo, que foi criada pelo Beato Papa João Paulo II, conduzida e levada adiante pelo Papa Bento XVI, e agora terá a primeira presidência do novo Papa, o primeiro Papa latino-americano, Papa Francisco. Todos nós estamos muito felizes em acolher tanto o Papa Francisco em nossas terras, como também os jovens que virão, já estão vindo do mundo inteiro, para viverem conosco essa bela aventura da nossa Jornada Mundial da Juventude. Louvamos a Deus por isso tudo. Inclusive, nesse final de semana, em todas as igrejas do Brasil, nós teremos uma coleta especial que a nossa Assembleia dos Bispos justamente autorizou, que vai ser destinada tanto para a Semana Missionária nas paróquias, porque as paróquias, as dioceses terão Semana Missionária que antecede a jornada, como também para a CNBB, que patrocinou os Botfest pelo Brasil afora, como também um pouco para o encontro intereclesial de SEBs, que teremos lá no Nordeste, e um pouco também para a Jornada Mundial da Juventude. A igreja que procura colaborar e, ao mesmo tempo, com tantas finalidades e tantas necessidades. Nós sabemos que a resposta dos bispos, quando foi falar dessa disposição e dessa coleta, foi algo muito generoso, muito aberto. E nós louvamos a Deus pela generosidade e pela comunhão e pela unidade dos irmãos bispos que viram justamente essa possibilidade. Então, os passos vão sendo dados e nós sabemos desde o óbolo da viúva, até aqueles que podem nos ajudar com mais possibilidades, são muito bem-vindos para podermos proporcionar o melhor possível dentro da nossa pobreza e necessidade para esses nossos irmãos e irmãs que virão para estarem conosco nesses dias abençoados da Jornada Mundial da Juventude. Portanto, meus irmãos, daqui 2 meses estaremos aí, justamente já com a presença do Santo Padre, e já também acolhendo lá na Praia de Copacabana, já celebrando com ele também a Via Sacra, e todos nós somos convidados a escutar, a acolher. É claro, como nós vimos já pelo
pela agenda do Santo Padre, ele não tem como atender a todos, estar em todo lugar e todas as situações, mas todos são convidados a estarem juntos e a viverem conosco esse belo momento. Católicos, cristãos de outras denominações, outras religiões, estarão aí também. Aqueles que não creem, né? Temos também os assuntos, né, culturais que poderão utilizar, ver o bem, o belo também, nesse nosso mundo que tanto necessita de harmonia, de entendimento e de valores. Por isso vamos estar atentos a isso, meus irmãos e irmãs, dizer nós temos esperança, confiança, alegria de poder anunciar essa vida. Nem todos, evidentemente, compartilham dessa busca da esperança, da confiança numa nova vida, né, da harmonia entre as pessoas, do respeito um para com os outros. Mas nós saberemos distinguir com muita clareza quem quer o bem realmente da juventude, quem quer o bem da sociedade e do mundo, quando nós concorremos para a harmonia, para o entendimento. A sociedade brasileira sabe muito bem justamente distinguir, né, aquilo que é realmente a fraternidade, aquilo que é a construção de uma pátria e de um mundo cada vez melhores. E sabe também, meus irmãos e irmãs, não desanimarem com as coisas contrárias, com os ventos contrários, com as pedras do caminho que sempre existem. Louvamos a Deus justamente por esses passos importantes e que a fé, né, com que o Senhor nos cumula na sua graça, como um dom que nos foi dado, esse ano da fé, aumente cada vez mais em todos os nossos corações, em nossa vida, e realmente possamos vivendo bem a nossa fé, a nossa identidade cristã e católica, em respeito e ao mesmo tempo em diálogo com toda a sociedade, dizer em quem nós cremos e como nós podemos servir a humanidade, testemunhando aquele que é o centro da nossa vida, que nos conduz ao Pai, e ele nos dá um Espírito Santo, que é justamente Jesus Cristo, nosso Senhor. E é esse aspecto, meus irmãos e irmãs, dessa comunhão da Trindade, um só Deus em três pessoas, que nós hoje celebramos como essa grande revelação, né, que o Senhor nos faz. Ele se identifica para nós, nos diz quem é, né, porque não teria outro jeito de nós conhecermos a não ser que Ele nos dissesse, porque nós fomos criados por Deus e jamais poderemos compreender, né, o que significa um só Deus em três pessoas. Aliás, nós podemos acercar desse mistério, mas sempre permanece algo que transpõe a nossa cabeça, que é muito maior do que nós. Só Deus compreende a Deus. Nós podemos acolher e aproximar dessa revelação. E a palavra de Deus, do Antigo e Novo Testamento, vão nos ajudando, meus irmãos e irmãs, a também a perceber e a compreender esse grande e belíssimo mistério. A palavra de Deus esse final de semana, meus irmãos e irmãs, nós lemos no Evangelho de João que Jesus se refere justamente à Trindade, né? Ele fala que o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da Verdade, vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, né? E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará, né? E ao mesmo tempo de Jesus, tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse, né, de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Jesus fala dessa comunhão trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. A história da igreja tem tantos concílios, tantas resoluções, tantas conclusões para poder perceber o que significa justamente isso, o que significa um só Deus em três pessoas. Assim como também, meus irmãos e irmãs, né, a própria caminhada nossa nos faz que nós somos criados dessa imagem e semelhança. Por isso é que nós temos, meus irmãos e irmãs, essa busca de vermos essa comunhão, essa unidade, tanto interior em cada um de nós, como também enquanto comunidade. Fomos chamados a estar unidos, porque assim nós somos criados, à imagem e semelhança de um Deus, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a leitura do Evangelho não deixa dúvidas sobre essa comunhão, né, que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nós estaremos ouvindo no final de semana em nossas igrejas, em nossas comunidades, do Evangelho de João, né, capítulo 16. Né? Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, na leitura do Antigo Testamento, livro de Provérbios, fala desse Deus que existe antes de tudo, não é? Que ele fala da sabedoria, não é? O Senhor me criou como primícia das suas obras antes do começo da terra. Né?
Desde a eternidade fui formado, antes das obras dos tempos antigos. Ainda não havia formado o abismo como fui concebida, e ainda as fontes das águas não tinham brotados. Antes que assentados fossem os montes, antes dos outeiros fui dada a luz, antes que fossem feitos a terra e os campos e os primeiros elementos da poeira do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu, quando traçou o horizonte na superfície do abismo. A sabedoria, né, de Deus que está justamente antes de todas as coisas. Não cabe em nossa cabeça, não tem como caber justamente, mas antes que nada existisse, antes que tudo existisse, ele existe. Né? Além de tudo isso que existe, que não cabe nesse cosmos que nós sequer sabemos o tamanho, né, humanamente falando, ele está além disso tudo. E existirá depois de tudo. Meus irmãos e irmãs, é grande e importante a revelação. Um só Deus em três pessoas e que sempre existiu, existe e existirá, e ele se revela a nós, como nós ouvimos no Evangelho. Um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade que nós vivemos nesse final de semana. E a segunda leitura, a carta aos Romanos, nos fala justamente que nós temos acesso a essa graça, né, da fé, da redenção, né, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus, porque a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Também na carta de Paulo aos Romanos ele fala justamente daquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos faz experimentar e que não é algo abstrato, mas derrama em nossos corações a sua graça. Sejamos atentos, participemos com alegria da missa nesse final de semana e acolhamos a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, na próxima quinta-feira nós estaremos celebrando a festa solene de Corpus Christi. Queremos solenizar a nossa fé no Cristo Eucarístico, que de uma certa forma tem um certo ecoar da Quinta-feira Santa, que não pudemos solenizar tanto o dia que Cristo instituiu a Eucaristia, e a Igreja, pela sua tradição, né, passado o tempo da Páscoa, agora, na quinta-feira, após a festa solene da Santíssima Trindade, celebra Corpus Christi. Aqui em nossa arquidiocese, nós temos a tradicional Semana Eucarística, uma semana que precede essa festa, com as celebrações, adorações, principalmente no santuário, né, perpétuo de adoração eucarística da Igreja de Santana, né, no centro da cidade, em que se revezam tanto os irmãos e irmãs, movimentos pastorais, celebrações, durante essa semana que antecede Corpus Christi, e que queremos colocar justamente nossos jovens, e de maneira especial tem sido um belo testemunho, os jovens que fazem sim, a sua adoração, rezando pela Jornada Mundial da Juventude, que realmente é um belo e importante sinal também. Né? Os jovens que estão aí pedindo ao Senhor essa graça de podermos viver intensamente e propor ao mundo aquilo que realmente nós achamos que é importante, né? E que ao mesmo tempo, né, possamos ter essa liberdade e ao mesmo tempo sermos respeitados naquilo que queremos propor à humanidade. Quanto Deus nos amou, que enviou o seu Filho, e quanto mais nós o encontramos, mais encontramos a vida. Tantos acontecimentos, meus irmãos e irmãs, que estão aí à nossa frente, estamos vivenciando, né? Peçamos ao Senhor, né, que mergulhados com Cristo em Deus, vivamos sob a ação do Espírito Santo. Peçamos o dom da conversão contínua de nossos corações, alegria de uma vida nova, alegria de podermos servir e essa comunhão com Deus, que a Trindade nos faça também viver essa comunhão entre nós, como irmãos e irmãs, e anunciar ao mundo a notícia que salva, que liberta, que em Cristo nós somos salvos, libertos, lavados de nossos pecados e nos conduz pelos caminhos da vida. Meus irmãos e irmãs, é sempre uma oportunidade que se abre para nós, diante de tantos contextos que ora nós vivemos. Saibamos ouvir a voz de Deus, saibamos acolher essa bela revelação da Trindade, e nos deixamos conduzir pela palavra que estamos ouvindo nesse final de semana.
Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.